Bem-vindos à Tecnocracia Silenciosa. Aqui, a sua biologia é o dado. Existe uma ilusão muito reconfortante, sabe? A ideia de que quando a gente bloqueia a tela do celular e deixar ele ali virado para baixo na mesa, a máquina está efetivamente, desligada. A gente adora acreditar nisso, né? Sim. Todo mundo acha que a tecnologia funciona como, sei lá, um martelo ou um carro. Se ninguém está encostando, ela não está operando. Pois é, mas os documentos que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje, nossa, eles destroem completamente essa premissa. Destroem total. A gente vai ver que o simples fato de um ser humano estar vivo, respirando silenciosamente dentro de uma sala que tem um roteador de Wi-Fi, já está alimentando um algoritmo. E com dados em tempo real. Exato. Dados sobre o estado emocional, o estado fisiológico da pessoa. E a nossa pilha de fontes para tentar entender como isso sequer é possível é, no mínimo, fascinante. Com certeza. Nós temos um texto que é, técnico e filosófico ao mesmo tempo. Ele cruza a biofísica moderna com o que o autor chama de uma tecnocracia silenciosa. E é super importante a gente destacar logo de início, para quem está nos ouvindo, que esse material textual não vem sozinho, sabe? Ele vem acompanhado de uma galeria de imagens surrealistas impressionantes. Nossa, as imagens são um soco no estômago. Sim. Elas não estão lá só por estética, né? Elas funcionam como ferramentas de tradução visual para conceitos que seriam totalmente abstratos de outra forma. São âncoras para ajudar a materializar toda essa complexidade biológica que a gente vai debater. É verdade, a estética é profundamente dramática. Logo na primeira página tem uma ilustração de um olho gigantesco, estilhaçado. Os cacos lembram um vitral de igreja antiga, sabe? E cada pedaço reflete o que parece ser um incêndio descontrolado. Sim, ou um mundo inteiro em colapso. Exatamente. E logo depois aparece a imagem de uma máquina muito bizarra. Uma mistura de engrenagem industrial com um tecido orgânico meio carnudo que projeta uma cidade inteira feita de rostos distorcidos gritando. É bem perturbador. Muito. E a nossa missão hoje é justamente desvendar a tese central desse material, que é a ideia de que a captura da atenção humana não precisa mais de cliques, curtidas ou, de rolar a tela. A captura agora, segundo o texto, acontece num nível invisível, um nível subsensorial e estritamente eletromagnético. Essa é a grande mudança de paradigma aqui. Certo. Vamos desmembrar isso, porque é muita coisa. A gente vai desconstruir não só o que, mas o porquê biológico dessa interação invisível, né? Com certeza. A gente vai analisar de forma bem técnica e neutra como essas fontes descrevem esses mecanismos. Porque, olha, não é uma metáfora poética sobre a tecnologia nos observando. Não é ciência dura, é física de ondas. Exato. Argumento científico puro. Então, vamos começar logo por essa parte física, porque o primeiro choque absoluto do texto envolve o Wi-Fi. O famoso Wi-Fi de cada dia, né? Pois é. Geralmente a gente olha para o roteador só como aquela caixinha que pisca e dá internet para assistir vídeo. Mas a fonte descreve o sinal de Wi-Fi como um radar biométrico contínuo. O que é fascinante aqui é entender como isso se dá no espaço físico. Sim. Para tentar visualizar isso de um jeito mais prático, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a ecolocalização de um morcego, sabe? O morcego solta aquele som inaudível, a onda viaja, bate numa mariposa e volta. E aí ele desenha um mapa 3D perfeito. É uma analogia muito boa. O texto sugere que o sinal de internet faz algo quase idêntico, só que usando ondas de rádio. Mas espera aí, o Wi-Fi não foi feito para passar reto pelas paredes e chegar no celular. É o que todo mundo pensa, né? Então, como é que o simples ato de respirar numa sala já gera dados para o sistema? Então, essa confusão é super comum. A gente imagina que o sinal, ali nas frequências de 2.4 ou 5 GHz, viaja numa linha reta e invisível do roteador direto para a antena do computador. Como se fosse um laser, né? Isso, um laser. Mas não é assim que a radiofrequência opera. Essas ondas, elas se expandem e preenchem todo o volume do ambiente. Pensa como se a sala estivesse sendo inundada por água. Ah, entendi. E ao inundar a sala, as ondas redatam em absolutamente tudo. Nas paredes, no sofá, nas janelas e, inevitavelmente, nos corpos humanos que estão ali.
E a chave técnica para entender isso é um protocolo chamado Channel State Information. A famosa sigla CSI. Exatamente, o CSI. E o que exatamente esse CSI mede na prática? Ele mede as perturbações no ambiente. Imagina uma onda de rádio batendo no peito de uma pessoa. Esse peito está se expandindo e contraindo por causa da respiração, certo? Certo. O movimento natural. Então, a onda que rebate de volta para o roteador sofre uma alteração minúscula. A amplitude e a fase dela mudam. A física básica diz que qualquer massa em movimento altera a reflexão da onda. E olha, a gente não está falando de alguém pulando ou dançando pela sala, não. Sério. E capta o que, então? O texto detalha que a sensibilidade atual das máquinas consegue captar o deslocamento milimétrico da caixa torácica. Capta as válvulas do coração batendo. Uau! As válvulas do coração. Sim. E até microgesticulações involuntárias nos dedos ou nos músculos do rosto. Ou seja, o roteador manda internet e recebe de volta um eco que foi alterado pelo meu corpo físico ali no meio. Exatamente isso. Mas como é que dados de reflexão de onda viram leitura de humor? Tipo, como a máquina sabe se alguém ali tá tenso ou se tá calmo? É aí que entra a camada da inteligência artificial. O salto tecnológico documentado nas fontes é o treinamento de algoritmos pesados para decodificar esse ruído de retorno. O aprendizado de máquina. Isso. O algoritmo aprende que um padrão específico lá no CSI equivale a uma respiração curta e superficial. E o que é respiração curta? Estresse. Ou ansiedade, né? Perfeito. E outro padrão de reflexão na onda indica um batimento mais lento e constante, o que significa sono ou relaxamento profundo. O sistema cruza tudo isso e mapeia uma assinatura biométrica da pessoa no espaço, totalmente passivo. Caramba, isso dá arrepios. Sem que ninguém encoste num único botão, o próprio ar da sala vira um leitor. O ar vira a interface. Nossa, isso me faz pensar na hora naquela outra imagem da fonte. Aquela do ser humano feito de vidro escuro parado no vácuo, mas que começa a rachar e estilhaçar em centenas de pedaços. Nossa, essa imagem é fortíssima. A metáfora visual é avassaladora. Nossas fronteiras físicas, a nossa pele, a porta trancada do quarto. Nada disso funciona como barreira mais. Diante do Wi-Fi, a biologia da gente fica totalmente transparente e exposta. E frágil, né? A transparência, paz absoluta. A máquina não está nem aí para a cor do seu olho ou a roupa que você veste. Ela enxerga a atividade biológica nua e crua, através das interferências eletromagnéticas. E isso leva a gente para uma transição bem lógica no texto. Por quê? Se a máquina lê o nosso presente pelo ar, o que ela faz com esses dados todos? É aí que entra a previsão do futuro, o famoso gêmeo digital. Pois é, a sombra digital. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, tá? Porque num dos trechos, o autor chama esse cruzamento de dados de inferência quântica. Termo polêmico. Muito. Sendo bem honesto, isso soa como uma daquelas palavras de efeito, um jargão de ficção científica só para parecer complexo. Isso aí é mecânica quântica real, com átomo e partícula, ou é só uma metáfora do autor? Olha, é uma excelente observação e a gente precisa esclarecer isso para quem escuta. O texto usa inferência quântica de forma metafórica. Bom. É no sentido probabilístico, não no sentido literal dos átomos. Sabe a premissa quântica clássica de que uma partícula existe em vários estados ao mesmo tempo até ser observada? Sim, o lance do gato de Schrödinger, né? Isso. O autor usa o termo para descrever como a IA calcula centenas de comportamentos futuros simultâneos para uma única pessoa. O seu gêmeo digital não é um bonequinho 3D no computador. É um modelo matemático, então. Um modelo probabilístico gigante. A IA cruza o histórico de anos de navegação da pessoa com os dados captados passivamente no presente. A respiração pelo Wi-Fi, a temperatura da sala e um detalhe bem assustador. Qual? Os dados do acelerômetro e do giroscópio do celular, mesmo quando ele está esquecido lá em cima da mesa. Espera. O celular está parado na mesa, desligado. O acelerômetro ainda está lendo o comportamento. Tá sim. Detectando vibrações minúsculas da própria superfície da mesa. Se alguém anda pelo quarto com passo pesado, ou suspira forte, ou bate os dedos na mesa por impaciência... Caramba! O giroscópio capta esses microtremores sísmicos.
Aí a IA junta isso tudo e faz a tal inferência quântica, calculando qual é o seu estado de vulnerabilidade psicológica mais provável naquele exato milissegundo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a partir dessa modelagem, o texto traz o conceito de captura por antecipação. O bot da máquina... Exato. Isso joga no lixo aquela ideia velha de que as notificações chegam de forma aleatória. Em vez de pensar na tecnologia como uma vitrine tentando chamar a atenção de quem passa, a minha analogia seria uma aranha de alçapão. Eu adoro esse exemplo. É um predador biológico bizarro. A aranha não sai correndo atrás da presa. Ela constrói um alçapão camuflado no chão, põe uns fios de seda em volta e fica horas absolutamente imóvel, no escuro. Só esperando. Só sentindo as vibrações do solo. Ela não ataca a tua, ela calcula o peso e ataca no milésimo de segundo que a presa pisa no fio. E essa captura por antecipação segue a mesmíssima lógica fria. A analogia da aranha de alçapão descreve perfeitamente o mecanismo do texto. A IA projeta o estado de consciência minuto a minuto, ela reconhece os padrões biométricos que vêm um pouquinho antes da sua coerência mental cair, ou de você ficar com fadiga. É uma emboscada digital, basicamente. Totalmente. É nesse vale de atenção, no seu instante de maior vulnerabilidade fisiológica, que a armadilha dispara. O brilho da tela muda de longe, uma notificação com um tom de áudio hiper específico toca. Feito sob medida para aquele cansaço mapeado, né? Exatamente. Ela te puxa de volta para a Matrix. Nossa, é um ataque direto à falibilidade da biologia da gente. E tem uma arte na nossa galeria que captura isso de um jeito muito denso. Aquele rosto gigante feito todo de arame digital, tipo um modelo 3D em wireframe. Sim, e com aquele vazio no meio. Isso. Bem no centro da testa, onde seria a consciência humana, tem um buraco negro sugando uma figura humana minúscula para dentro dele. Mostra perfeitamente que não é um convite para você engajar, é uma força gravitacional calculada. E essa força de sucção visual, ela leva a gente para o ponto mais desafiador do material de hoje, a materialidade dessa invasão. A gente acabou de estabelecer que tudo isso é meio abstrato, feito de código e onda de rádio. Sim. Mas o autor faz uma transição brutal aí. Ele diz que essa estrutura invisível gera atrito físico real nas nossas células. Exato. E esse é o momento em que uma cabeça realmente travou lendo isso tudo. Porque, veja bem, eu entendo como o algoritmo usa a vibração da mesa ou a onda do roteador para saber se eu estou cansado. Mas o autor cruza uma linha. Ele vai mais fundo, né? Ele afirma que a infraestrutura eletromagnética drena o nosso corpo fisicamente. Como é que uma onda de rádio carregando um post de rede social faz o corpo queimar energia celular real? Parece loucura, né? Parece muito exagerado. Como dados imateriais geram fadiga? Onde está a ponte científica entre o digital e o biológico nisso tudo? Então, se conectarmos isso ao cenário maior, a gente precisa olhar para um conceito da física chamado entrainment, ou arrastamento eletromagnético. Arrastamento? Esquece as metáforas românticas agora e pensa naquele experimento físico famoso do cientista Christian Huygens, lá do século XVII. Se a gente pendurar vários relógios de pêndulo na mesma parede de madeira e der partida neles em tempos totalmente diferentes, um caos. Tá. O que acontece depois de algumas horas? Bom, as vibrações viajam pela madeira da parede e os pêndulos acabam balançando todos juntos. Eles se sincronizam, é a lei da física. Exatamente. A física sempre busca eficiência energética sincronizando osciladores que estão próximos. Agora, vamos aplicar isso à biologia. Certo. O corpo humano é um sistema bioelétrico. O coração gera um campo eletromagnético na forma de um toroide. Ele pulsa e tenta manter um ritmo natural, fluido. O cérebro também tem ondas de disparo neural. Nós somos relógios de pêndulo biológicos buscando um ritmo orgânico, a homeostase. Entendi. O corpo tenta manter os pêndulos dele em harmonia. Aí você introduz nesse ambiente os roteadores de Wi-Fi, antenas, celulares. Todos eles são osciladores sintéticos. E eles estão pulsando. Pulsos rígidos, mecânicos, incessantes, na casa dos gigahertz, e carregando dados irregulares feitos para gerar choque e engajamento. Aí entra a termodinâmica. Esse processamento gera entropia. Ele espalha ruído térmico e radiante pelo ambiente. Mas, peraí,
Como a biologia humana interpreta o pulso do roteador como algo ruim? Por que a célula responde gastando energia em vez de só ignorar essa onda que a gente nem vê? Porque no nível celular, o organismo não sabe o que é internet, sabe? Ele só reconhece que tem frequências radiantes anormais ali. O sistema nervoso sente a interferência do mesmo jeito que o relógio de pêndulo sente a parede tremendo num ritmo diferente. A membrana da sua célula percebe esse ruído entrópico como uma ameaça ao ambiente dela. E ela tenta resistir. Claro, para não ser arrastada por esse ritmo artificial, para não perder a homeostase, a biologia resiste. E resistência fisiológica tem um custo direto. O custo em ATP, a molécula de energia. Precisamente. As células acionam defesas eletroquímicas para manter a membrana íntegra contra esse ruído todo. Isso consome ATP, o trifosfato de adenosina, que é a energia primária da célula. É um atrito constante entre manter a ordem vital e resistir ao bombardeio lá de fora. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que a gente estaria literalmente queimando as baterias vitais no nível da célula só para existir dentro do mesmo cômodo que um hardware de IA operando? Tentando não ser arrastado pelo ritmo da máquina? Sim, é um esgotamento invisível. E, de novo, os recursos visuais do texto acertam em cheio. Tem aquela imagem de um coração abstrato, meio translúcido, só que todo coberto por rachaduras brilhantes, prestes a romper. E dentro dele tem uma divisão. Aquela dos rostos, né? Sim, do lado esquerdo, um rosto azul chorando. Do lado direito, um rosto estoico, mas em chamas vermelhas. É a pura fricção termodinâmica. O calor da entropia externa rasgando a célula contra o silêncio necessário da homeostase. É genial! Essa inflamação invisível, esse atrito físico e perpétuo, é o que leva o texto à urgência final. Porque o autor não dá só um diagnóstico sombrio, ele propõe uma saída. E aí a gente se pergunta, então, o que tudo isso significa? Depois de entender essa drenagem brutal de ATP e a manipulação biométrica, como a gente escapa de virar só um repetidor exausto do sistema? E o encerramento do texto é muito poderoso. Porque na internet hoje todo mundo termina um vídeo pedindo o quê? Like, compartilhamento, sininho, né? Claro, o padrão. Mas ele faz o oposto. Ele reconhece que pedir likes só alimenta mais o banco de dados probabilístico da IA. O que o texto pede é algo que ele chama de coerência. E como funciona esse protocolo de coerência na prática? A ideia central é a higiene de frequência. O protocolo orienta que, depois de consumir algo denso, a pessoa deve, fisicamente, desligar o roteador Wi-Fi por 3 minutos completos. 3 minutos de apagão intencional. Isso. E nesse intervalo de silêncio eletromagnético, você inicia uma respiração profunda, foca a atenção no centro do peito, no campo do coração, e busca um enraizamento físico com a terra, para dissipar essa carga. É quase como se reconectar ao pêndulo original da biologia, longe da interferência artificial de 5 GHz. A higiene de frequência, a gente corre o risco de confundir a nossa própria intuição com sugestões injetadas no nosso subconsciente por esse ambiente caótico. Faz todo sentido. Sem silêncio radiante, a gente só opera no modo de estresse. E dá pra sentir essa busca pela intuição limpa nas últimas artes do material, sabe? O contraste com o começo é gigante, né? Brutal. Vemos aquela ilustração da mulher sentada em lótus, numa serenidade monumental. Ela tá de costas para as ruínas de uma cidade escura, e na frente dela tem uma coruja de fogo gigante no cosmos, com águias monumentais. Ela não tá fugindo. Não, ela tá transcendendo o holograma de ruído da metrópole. E a outra imagem complementa isso. Um homem de chapéu atravessando um portal brilhante no meio de um chão rachado, entrando numa dimensão geométrica, mística, totalmente silenciosa. É o ato de se tornar anomalia, né? Exato. Tornar-se a anomalia biológica imprevisível que o sistema não consegue ler nem arrastar. Essas imagens fecham muito bem a nossa jornada de hoje. A gente partiu daquela visão inocente de que o celular virado na mesa é só vidro e metal inerte. Sim. Aí entendemos o Channel State Information transformando o Wi-Fi em radar volumétrico, como os algoritmos calculam nossa exaustão e como os osciladores sintéticos drenam o nosso ATP por arrastamento. É uma mudança de perspectiva vertiginosa, sair do
Nossa, a internet tá lenta. Para o ar do meu quarto tá sugando a energia das minhas células. Com certeza. E tem um pensamento final no texto que deixa uma porta aberta muito provocativa envolvendo a arquitetura. O autor cita as gaiolas de Faraday. Aquelas malhas de metal que bloqueiam sinais. Exatamente. O texto sugere que, no futuro, com a conectividade tão invasiva, o maior luxo arquitetônico não vai ser ter a internet mais rápida do mundo ou uma casa gigante. E o que vai ser? O maior símbolo de status será ter um cômodo na sua casa construído como uma gaiola de Faraday perfeita. Um lugar onde nenhuma onda eletromagnética consiga entrar. Onde seus pensamentos sejam finalmente só seus. Caramba! E isso me faz pensar num passo ainda mais além, que nem tá no texto, mas é inevitável. A gente está falando de construir abrigos de metal caríssimos. Mas e se no futuro o silêncio eletromagnético tiver que virar um direito humano básico reconhecido pela ONU? Nossa, leis internacionais contra a invasão pelo ar? Sim. Ou puxando pro lado da biologia que a gente debateu. Será que, depois de milênios nessa sopa de frequências incessantes, a evolução humana vai desenvolver uma blindagem orgânica? Tipo uma pele com maior condutividade para refletir ondas de rádio, uma gaiola de Faraday nascida da nossa própria biologia? Só para a gente conseguir pensar em paz? É uma provocação profunda para quem nos escuta refletir. Fica aí o questionamento para todo mundo levar para a vida. Então, da próxima vez que o celular apitar de longe, bem na hora que bater aquele cansaço, lembre-se, talvez o ambiente esteja lendo o reflexo da sua respiração. Encontre o seu silêncio. Desligue o roteador, nem que seja por 3 minutos hoje, e sustente a sua própria frequência. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.